Sócrates fez parte do período antropológico, que era basicamente a investigação das preocupações humanas quanto à ética, à política e à sua posição no mundo. E ele também fez parte da filosofia clássica grega, que estava na parte dos clássicos, que buscava o conhecimento lógico e racional dos sistemas natural e humano. Sócrates era conhecido como o pai da filosofia. Ele nasceu em Atenas por volta do ano de 469 a.C. Ele e sua família eram muito simples. Seu pai, Sofroniscos, era escritor e sua mãe, Farnarete, parteira. Ele se dedicou à filosofia e meditação, mesmo que não receberia recompensas financeiras. Ele foi casado com uma mulher considerada mal-humorada e pela literatura ela era uma megera. Se chamava Melantipa. Aristóteles diz que ele teve uma outra esposa que se chamava Mirto. Ele teve 3 filhos que receberam os seguintes nomes: Lamproscles, Sofrisco e Menexeno. Características: homem feito. Chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e pelos seus hábitos. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Quando não estava meditando, estava conversando com seus discípulos. Difícil de se falar sobre Sócrates, pois tudo em sua vida é um mistério. Como ele não deixou nenhuma obra escrita sobre seus ensinos, tudo o que sabemos é com base no que seus discípulos e inimigos contam. Platão descreveu ele como um grande mestre, um homem que andava pelas ruas e praças conversando com todos e os perguntando suas ideias e valores também. Xenofonte diz que era uma pessoa enfadonha e Aristófanes lhe apresenta como um homem ridículo. Ele chegou a ocupar cargos políticos, até chegou a ser convidado para o Senado dos 500, mesmo tecendo severas críticas sobre a democracia ateniense. Apesar de ser conhecido como o homem mais justo e honrado de sua época, Sócrates foi condenado, pois não acreditava nos deuses de Atenas e fazia as pessoas pensarem e terem suas próprias ideias. Foi condenado a beber veneno e ficar preso. Morreu em 399 a.C., aos 70 anos. Sócrates era contra os sofistas. Costumava dizer que não eram filósofos. Até os acusou de corromper os espíritos dos jovens. Sócrates percebeu que ele era sábio porque, dentre os sábios, era o único que julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento. O princípio de sua filosofia estava na frase Conhecer-te a ti mesmo. um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Derivado desse conhecimento, faz surgir a célebre Só frase sei que nada sei. Seu método filosófico era dividido em 2 princípios, autoconhecimento e método socrático. O homem, antes de começar a se relacionar com a natureza e iniciar um debate, tem que se autoconhecer e reconhecer sua própria ignorância. Método socrático, diálogo crítico. Para que chegasse a uma compreensão correta, conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. Esse diálogo era dividido em 2 partes, ironia ou refutação. O método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e, contradizendo, refutá-lo. Ao ocorrer o diálogo, ele atacava de modo inflexível, fazia diversas perguntas hábeis e seguras, e com base em suas respostas lançava mais perguntas até que purificasse seu pensamento, desfazendo ilusões. E maiêutica arte de parturejar, de trazer à luz, teve como inspiração sua mãe, que, como já dito, era parteira. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz a crianças, Sócrates auxiliava as pessoas a darem à luz a ideias. Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo perguntas, agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito. Nela, a partir da reflexão, o sujeito parte do conhecimento mais simples que já possui e segue em direção a um conhecimento mais complexo e mais perfeito. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
O sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada.